Bom dia. A gente vai começar hoje um novo capítulo. Só queria deixar duas coisas pendentes do último capítulo. Só recapitulando, a gente estava falando sobre a importância que um judeu ele tem que acender o fogo para poder cozinhar. E a gente ficou só reiterando o que eu falei estava correto, mas só relembrando. A gente perguntou sobre micro-ondas. Se uma empregada, um funcionário, ele pode ligar o micro-ondas. Então, realmente, isso não tem problema nenhum, porque isso não é considerado fogo. Inclusive, as ondas em si são frias, senão o plástico não ia aguentar. Quando a gente fala de uma sanduicheira ou aparelhos elétricos, então o correto é um judeu acender. Se, por acaso, um não-judeu acendeu, então depende da situação, mas de maneira geral, por exemplo, um sanduíche que você fez na sanduicheira, especialmente o pão já foi preparado, etc., o pão já está assado, então não tem problema. Então, se alguém tiver alguma dúvida específica, pode fazer. Tinha mais um detalhe, que o café, então normalmente o café quem prepara, às vezes toma um café na esquina, você toma um café em qualquer lugar, e aqui no Brasil é muito comum, né? Então sair para tomar um café. Então, uma coisa importante, as máquinas de café, muitas delas, elas têm também leite dentro da mesma máquina, e não é um leite kasher, normalmente. Então, se é uma máquina que só vai café, e não o café, e o teu café não é o café com aromas, etc., o café puro, então não tem problema. Então, dá para você olhar muitos bares, você vai por aí, shopping, etc., café, máquinas de café, você vê. Algumas têm já o leite na mesma máquina, aí o leite é quente, o vapor sobe, ou lá dentro mesmo ela se mistura, aí não, o café não é kasher. Mas se é uma máquina só de café, se você puder pedir um copinho descartável, melhor, mas se não, mesmo o copinho, que se estiver limpo, normalmente você espera que esteja limpo, você até, alaricamente, você presume que esteja limpo, você pode usar, você pode até usar o copinho deles. Estou pensando, não, o certo é você pedir descartável, independente. Você pede copo descartável, um cafezinho na esquina, não tem problema. A única coisa que a gente tem que saber é aonde frequentar. Então, um judeu tem que frequentar o cafezinho judaico. É lá que ele vai conseguir fazer negócios, é lá que ele vai conseguir saber as notícias, é lá que ele vai decidir quem vai ganhar as eleições nos Estados Unidos. Então, no café lá da esquina, ele não vai conseguir essas informações. Então, Nem na esquina, mas no aeroporto, sei lá. então, assim, é mais comum no aeroporto ou no shopping, você tá. Então, tomar esse cuidado realmente que seja uma máquina só de café e não uma máquina que tenha leite, e aí tudo bem. A maioria do pão de café são kasher ou não é? Pó de café puro é kasher, não tem Kasher. problema. Pó de café não tem problema. A única coisa hoje, quando você tem esses Nespressos, muitos deles têm aromas. Aí esses aromas tem que ter agarrar, tem que saber exatamente qual pode e qual não pode. Tem que olhar na lista e Esse sempre recordar. instantâneo de café também é kasher. Sim, sim, sim. Só trazer, eu falei que era um tema de discussão em relação ao café. Tem algumas pessoas que são mais rigorosas, que nem o café deixa um não-judeu coar ou acender, coar não, acender a água, ligar o fogo da água, mas a maioria das pessoas não tem esse cuidado. Então, no Brasil, isso é importante saber. Mais alguma dúvida em relação ao kasher? E o chá? Chá não tem, ele trouxe aqui o chá, mas de maneira geral, chá não tem problema. Tinha visto alguma coisa? Deixa eu... Nem o chá de infusão? Você é um cara que trabalhou em fábrica, não tem a mínima ideia do que você está falando. Tem o de saquinho, né? E Sim. tem aquele que é mais, sei lá, mais chique de infusão. Ah, você não sabia que chamava infusão, tá? Sim. Certo. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. A água, quando o não-judeu ele ligou, é água para fazer café, para fazer chá, não tem problema. Deixa eu dar só um segundo. Ok. Quer café? Né? Uma boa pergunta. Então, eu falei no início, na introdução, isso é uma lei dos sábios. Pela lei estritamente da Torá, não tem esse problema. O que eles fizeram, e o papel dos sábios é aplicar a Torá nas devidas situações. Então, eles não podem mudar a Torá. Mas quando eles enxergam, por exemplo, que você comer com alguém é uma coisa que traz muita proximidade, essa é a essência dessa proibição. Então, por isso faz diferença qual é o produto. Se é um produto importante,
então tem que ser um judeu que acende. Se é um produto que não é importante, um chá, por exemplo, não é um produto importante, então não tem problema. Esse é o critério. Y de sabio se podría falar que el último sabio moderno fue el Rebbe. Aí é uma boa pergunta. Até quando a gente considera sábios? A gente fala, os sábios falaram. Começa de Moshe, começa de Adão, começa de Noah. Então, na verdade, você tem uma época que, na verdade, até os grandes sábios, digamos assim, os decretos que eles foram aceitos por todo o povo de Israel, isso só aconteceu até um pouco antes da destruição do segundo templo, 2000 anos atrás. A partir de então, você tem regras, às vezes locais. Na nossa comunidade, A, B, C, D. Vamos supor, eu quero que todo mundo receba o Shabat 10 minutos mais cedo, aqui em São Paulo. Eu não posso fazer uma regra para todo o povo de Israel. A gente, em devidas situações, eu posso falar, olha, como aconteceu aqui, dá um exemplo. Não se faz conversão aqui no Brasil. Por quê? Porque estava tendo conversão à torta e à direita, não estava sendo bem feito. Então, os sábios, inclusive os rabinos de Israel, como os rabinos chefes aqui de São Paulo, anos atrás, assinaram um documento e isso ficou. Mas eles não fizeram um decreto para o mundo todo. Eles fizeram um decreto local, com uma, digamos, uma proteção, uma regra necessária para o local. Então, isso, depois da destruição do templo, só teve um decreto, dois decretos, que eles se propagaram pelo povo de Israel depois da destruição do templo. Só dois. Não vou falar quais são. Mas tirando eles, um decreto para todo o povo de Israel. Então, você tem um rabino, chefe de Israel, hoje falou tal coisa. Não vai falar, bom, para mim ele não é chefe. Ele é só dos Ashkenazim. Não, ele é só dos Faradim. E eu realmente não tenho a obrigação de cumprir só porque ele falou. Se o meu rabino aqui falou, olha, realmente é uma coisa importante de se fazer, então tudo bem. Mas não como uma regra que vai ficar para a eternidade para todo o povo de Israel. Isso só os Rahamim até a época do segundo templo, até o final da época do segundo templo. Talvez casar com apenas uma mulher. Boa, perfeitamente. Então, o Rabbeinu Gershon, Meor Agolá, que ele é já da época dos Geonim, pouco depois dos Geonim, na verdade, então um pouco mais de 1000 anos atrás, ele fez a proibição da poligamia e que você não pode dar um divórcio à força. A esposa tem que estar de acordo. Então, esses dois decretos, inicialmente, só o mundo Ashkenazi aceitou. Os Faradim não tinham nem acesso a esse decreto, nem souberam desse decreto. Tanto é que tivemos rabinos sefaraditas, o próprio Baba Sali. Obrigado. Baba Sali tinha mais de uma esposa, porque ele faleceu há quanto tempo atrás? 60 anos, talvez? 50 anos? Depois dá uma olhada no Google. Então, você tinha rabinos faradim, mas hoje em dia você não tem, acho que não tem ninguém que não cumpre essa regra. E se tiver alguém que não cumpre essa regra, é uma exceção da exceção. Então, essas duas regras, uma vez eu dei um shiur em Shavuot à noite, às 2 da manhã, a respeito como que essa regra se propagou, por que foi aceita, qual foi o motivo que ele fez essa regra, mas são exceções, digamos assim, uma regra que se viu tão importante a ponto que todo o povo de Israel aceitou sobre si. Vamos supor que ao longo das gerações o mundo sefaradi não aceitasse, vamos supor, eles tinham, digamos, esse direito. Eles aceitaram porque viram que realmente era importante, então eles aceitaram sobre si, mas não como imposição. Ele não poderia impor sobre todo o povo de Israel. Então, os sábios mais modernos, digamos assim, a partir de então, eles trazem coisas locais, eles trazem recomendações, eles trazem coisas pontuais. Olha, vamos focar agora nessa mitzvah, agora vamos focar nessa mitzvah. Hoje é importante fazer isso, fazer aquilo. Eles vão dando as orientações, mas não como uma imposição para todo o povo de Israel. Isso não teve mais. 84. Faleceu em 84. Obrigado. 40 anos atrás. Entendo que era necessário que o tempo ainda tivesse fosse chamado. Na verdade, o templo é só um marco, não é questão de ter o templo ou não. Enquanto tinha o templo, você tinha um único núcleo de rabinos que faziam as decisões, eles tinham acesso até à profecia, eles assim estavam num outro nível. No momento que já começou, por isso eu falei antes ainda de ser destruído, quando já começou a dispersão do povo, começou a discussão entre eles mesmos, ou já estavam sob domínio primeiro grego, depois romano, etc. Então começou a desmantelar. Então já se perdeu muito desse poder. Na verdade, continuou um pouco depois, na cidade de Yavne, a gente tem relatos na Mishnah, eles fizeram algumas decisões importantes, várias decisões importantes. Então,
Na verdade, eu falei antes da destruição do templo, de maneira geral, mas tem, por alguns anos depois, ainda teve, os sábios se reuniram na cidade de Yavne, mas lá já começaram as discussões e algumas coisas não foram resolvidas, então, mas também tem várias coisas que foram impostas lá também, então só corrigindo também um pouco depois da destruição do templo na cidade de Yavne. Dúvidas? Agora, uma coisa importante esclarecer, quando a gente pergunta, é dos sábios ou é da Torá? É a mesma coisa, não muda nada. A importância que a gente tem que dar para as palavras dos sábios é uma lei bíblica. A única diferença que se é uma lei dos sábios ou da Torá, é num caso que você tem uma pergunta para um rabino. Por exemplo, eu estou na dúvida se caiu uma gota de leite dentro da carne. Eu não sei se caiu. Ou talvez era mais que uma gota. Então, no caso de dúvida, a lei estabelece, se é uma dúvida bíblica, por exemplo, carne com leite, você vai para o lado mais rigoroso. Quando é uma dúvida rabínica, falando de uma maneira bem genérica, a gente é mais leniente. Então, não é em questão de falar, bom, é rabínica, eu não faço. E sim, se é rabínica, os próprios rabinos, quando colocaram determinadas regras, eles falaram que em caso de dúvida, você pode ser mais leniente. Bom, mas eu vou falar uma bobagem. Mas eu entendo que a generalização da cachorro de leite e carne já é uma dúvida. Por quê? Porque na Torá está escrito não comerás a carne, Boa. o leite da sua Boa. Se eu misturar carne com galinha, eu não estou misturando carne. Poderia até falar, é improvável que eu vá misturar carne com leite. Da própria mãe. Que vem de uma vaca e a Sim, carne vem boa. de outro. Boa. Então, isso já é uma dúvida. Pela dúvida, é melhor generalizar. Assim que eu entendo. Não, mas calma. A dúvida que você falou é a dúvida de falta de conhecimento. A dúvida de falta de conhecimento é culpa tua. Não é considerado dúvida. Agora, se é dúvida por um fato que aconteceu, e você não tem como, você não tinha como saber. Caiu, mas você não sabe quando, como caiu. Estou dando um exemplo. Então, não é por falta de empenho teu, aí sim é considerado uma dúvida. Se você tem uma dúvida hoje, eu digo, por exemplo, hoje não tem uma regra que se você não sabe abrahar de um alimento, você faz o sheakola. Sheakola é aquela geralzão. Eu falo geralzona. Eu digo que hoje só pode acontecer isso num Shabbat que você estiver sozinho. Porque hoje em dia você tira uma foto, coloca no Google, vai te dizer exatamente o que é. Então você não tem desculpa. Vou fazer o chacola, não sei o que é. Procura. É fácil. É fácil de saber. No Shabbat você não tem como ver o Google. Você não tem para quem perguntar. Você quer comer e não sabe o que é, aí você faz o chacola. Então você não pode, pela sua dúvida de falta de conhecimento, falar, bom, já que é dúvida, então, beleza, então eu faço. Então esse é o primeiro ponto. Fala. Não, digo, para sólido e para líquido, chega quando, então? Então, tem sólidos que são chacal. Tudo que não é, proveniente tudo que não é vegetal, tá aqui as regras gerais que eu coloquei lá. Então, por exemplo, um peixe, um ovo, carne, leite, etc., é chacal. Então, e os líquidos, de maneira geral, tirando o vinho, são chacal também. Então, mas só, agora, tem duas funções que os rabinos tiveram. Voltando para a tua pergunta, Israel. Uma é interpretar a Torá. A outra é colocar regras que vão preservar a Torá. Então, não misturar o leite com frango é uma regra que eles colocaram. Eles não dizem que é proibido pela Torá. Eles dizem que pela Torá não tem problema. Mas já que o frango ele é abatido igual à carne, você tem que fazer a shritá, o processo é muito parecido. Então, para não acabar misturando, a pessoa se confundir, então eu, sábio, digo que você está proibido de misturar. Então, essa é uma regra a mais, que também é parte do papel da função dos sábios. Então, tem outra coisa que eu imagino. Eu não sei, eu não conheço. Sim. Aí uma pessoa à distância está comendo uma carne, que pode ser uma carne de frango, né, com leite. Sim. Então, você pode achar... Eu protejo Boa. essa pessoa da desconfiança de alguém, de achar que essa pessoa está, de fato, comendo carne. Violando... Perfeito, perfeito. Então, eu não vou ter problema de falar assim, mas eu acho que sim, mas o outro acho que não. Mas eu vi, o outro não viu. Sim, perfeito, então, olha, perfeito. Vou te dar um exemplo prático que a gente falou aqui, que se você tem leite de soja, por exemplo, então eu estou numa refeição de carne, eu tenho que trazer a caixinha do Hades, por exemplo, para cima da mesa, para todo mundo saber que é um leite de soja. Então, mesmo no que é permitido, você tem que tomar esse cuidado. Então, muitas coisas que os sábios proibiram é também por esse motivo. Então, se eu tenho, por exemplo, bem por cima, se alguém tem algo que já é cozido no Shabat, está quente, um tchum quente,
eu não posso colocar ele em cima do fogo. Não fiz nenhuma proibição, ele já está quente, eu não estou cozinhando. Mas quem não sabe, quem vai olhar de fora, não sabe o que está dentro. Ele vai achar que está cozinhando no Shabat. Então, é proibido. Então, esse é mais um motivo que a gente tem que ter, achar. Na verdade, é para evitar a suspeita de Hilul Hashem. Sim, chama Maritain. Agora, o outro ponto que é essencial, que é quando a Torá fala, você não pode comer o leite, a carne cozida no leite de sua mãe, certo? A carne do cabrito cozido no leite da sua mãe. Quando eu digo que está proibido, por exemplo, comer carne, mesmo quando não é o leite da mãe, é o leite da tia, isso é uma proibição bíblica. Mesmo que se eu ler a Torá sozinho, eu não vou chegar nessa interpretação, os sábios, com as regras de como, por exemplo, como entender a Torá, então eles não estão inovando uma regra, eles só estão te explicando o que a Torá está dizendo. E aí, então, não é uma lei rabínica, é uma lei bíblica. Então, eu, por exemplo, cozinhar um leite com a carne de qualquer outro que não seja a mãe, ainda é uma proibição bíblica, mesmo que não esteja escrito explicitamente na Torá. Por quê? Porque existe uma forma de você ler a Torá. E é isso que os sábios, oralmente, Deus passou para Moshe, e ele passou adiante como você lê a Torá. Então, só para dar um exemplo, a Torá repete 3 vezes essa regra. Por que 3 vezes? Se você lê a Torá, tem boa memória, uma vez basta. Então, na verdade, aqui os sábios interpretam que são uma para a proibição de cozinhar, uma para a proibição de comer e outra para a proibição de ter proveito. Por exemplo, se eu tenho algo que é um cheeseburger, eu não posso sequer dar para o não-judeu, porque eu estou tirando proveito disso. Estou dando para ele uma caixinha, estou dando para ele um presente. Então, só um exemplo, está repetido 3 vezes, não é à toa. O contexto que foi trazido isso. Como você lê a Torá, então isso os sábios revelam para a gente através da Torá oral. Então, continua sendo uma lei bíblica. Agora que resolveu, está tudo resolvido. Pode ir. Mistura de... Apesar de eu estar no terceiro andar, Se você aguenta, 2 minutos, você aguenta? 2 minutos? Eu dei um shiur, depois eu posso mandar o link, mas muito interessante. Então, por que a Torá fala o leite da mãe? Complica a cabeça. Proibido leite com carne. Por que você me complica a cabeça? Então, na verdade, tem um conceito que a Torá está querendo te transmitir. E o conceito é a preservação do instinto natural de cuidar e preservar da vida. O leite foi feito para nutrir. Você pegar o próprio leite, que foi feito para nutrir o bezerro, e você cozinha ele dentro, isso é um desrespeito muito grande à vida. Deu para entender? Eu vejo, eu sinto tanta dor disso, puta, coitado. Então, você pega o leite que era para ele mamar e você cozinha ele dentro. Então, desrespeito muito grande. Então, a Torá está te transmitindo uma ideia. a quantidade de leite que sai de uma vaca. Não, tudo bem, mas você vai cozinhar o filho, dentro do próprio leite. Então, a Torá como um livro de regra genérico, digamos assim, sem entrar nos detalhes, está te transmitindo a ideia. Os sábios chegam e falam, peraí, qual é a chance disso acontecer? De você pegar justo a mãe, que nem você falou. É muito pequena. A Torá está te dando uma dica, uma lei muito prática, não é uma lei teórica. Porque a Torá está dizendo que você não pode fazer isso com qualquer carne, mesmo não sendo da mãe. Essa é a maneira prática de você aplicar esse conceito. Aí, quando você vai comer carne, você fala, não, mas eu quero comer leite. Mas espera 6 horas. E aí você vai lembrar daquele conceito do respeito à vida, mesmo que não seja o leite da própria mãe. Então, a Torá te transmite, às vezes, uma ideia geral e, oralmente, a Torá te transmite qual que é os detalhes práticos de como aplicar. Assim como a Torá fala, coloca um sinal no teu braço. Que sinal? Não está escrito. Então, os sábios trazem para a gente. Está liberado. Também tem uma diferença entre o sangue e o leite. E o sangue é uma coisa egoísta. É nosso. Se tirar o sangue de nós, a gente morre. Sim, Acabou. boa. Então, mesmo quando você doa, na hora que você doa, tirou o sangue, deu para outra pessoa, o sangue virou da outra pessoa. O leite não. O leite é 100% do outro. Doação. 100% doação. A mãe não Tem mais poder ainda. nenhum. Quanto mais o bezerro mama, o bebê mama, mais leite produz. É uma coisa contra a natureza, que normalmente quando você tira, o outro perde. É doação. A gente fala a mesma coisa da tzedakah, que quanto mais você dá, mais você vai ter para dar. Então, o leite também tem esse aspecto milagroso que você tem aqui só para dar, e quanto mais você puxa, quanto mais o bebê mama, mais leite vem. Uma coisa incrível. ¿Qué cocina? Eu não sei se estou enxergando ou não. Mas quem cocina carne dentro de uma leite? Você pode fazer um strogonoff, por exemplo. Strogonoff vai leite. Sim, creme de leite. Creme.
Sim, No, mas é derivado. É derivado. Pero la mayoría de las carnes no van dentro. pode que não pode. Então você não vai poder temperar. Que tem, quais são os cheeseburger, tem a pizza de mortadela, chama? Mortadela, que é de Parmegiana. parmegiana. Não sei, vocês que sabem. Parmegiana. Parmegiana. Baruch Hashem não está no meu cardápio, né? Eu só uso quando o pessoal chega no restaurante kasher e fala, eu quero mortadela. Eu O sempre- peixe, É? peixe não tem. Peixe com? Cream cheese, por exemplo. Boa pergunta, muito boa pergunta, eu já te falo. Já te falo. Agora, mistura de peixe e carne. Isso daí- Peixe e carne, então tá ligado as duas coisas. É. Então, a gente comentou Mas isso. está na lei oral essa mistura? Tá. Então, fala. Eu tinha, uma vez eu li a respeito que no Iêmen eles tinham o costume de cozinhar filhote de camelo no leite da mãe. Eu falei, talvez por isso que colocaram essa regra, porque os iemenitas Os emenitas faziam isso. eles são atrasados 3.000 anos. Talvez na Entendi. época a turma fazia isso. Não, a gente, Então, as leis da Torá, as leis da Torá são eternas e atemporais. Então, não é porque já que eles faziam, por isso Deus decidia. Não, Deus criou o mundo, ele que estabeleceu as regras. Então, eu já falei sobre peixe com carne, peixe com leite, em outro capítulo, que é o capítulo que falava sobre a gente cuidar da nossa saúde. Os sábios, sendo sábios e conhecedores, inclusive, não só da Torá, Deus olhou na Torá e criou o mundo, conhecendo a natureza, conhecendo a medicina, algumas coisas eles falaram para a gente que é proibido você fazer por risco para a sua saúde. Então, uma das coisas que eles falaram é peixe com carne. Então, por isso a gente nunca come peixe com carne. Se você for no Shabat, que é o mais comum, você usa a louça, prato de peixe, você tira, toma um lechaim, toma alguma coisa, qualquer líquido, come um pedaço de halá, alguma coisa que não seja nenhum dos dois, para você poder comer a carne. Você separa para não ter esse risco. Não é igual carne e leite, você tem que esperar 6 horas, tem que ter pratos de louça diferente. É só a louça estando limpa, é suficiente, e você separar com um gole de água e comer alguma coisinha. Agora, o que acontece é que na Halachá surgiu, o Beit Yosef, o autor sefaradita, tem um momento que ele coloca lá, no meio das leis, ele coloca peixe com leite. Peixe com leite. E os comentaristas falam, peraí, você estava falando de carne com leite, de repente peixe com carne, no meio do nada, entre aspas, parece que se confundiu, parece que foi erro de escrita, porque ninguém estava falando de peixe com leite. Mas, por outro lado, é o que ele escreveu. Então, tem discussão o que ele quis dizer com isso, se é literalmente, ou se, como dizem, ele confundiu a carne com o leite. Ele estava querendo dizer o peixe com a carne, e ele acabou dizendo o peixe com leite. Como isso está no livro, no Shulchan Aruch, na parte que o Beit Yosef escreveu, os faradim eles são mais rigorosos com isso. Então, eles são mais cuidadosos, por exemplo, de comer um cream cheese com lox, né? Famoso. Então, você come cream cheese com salmão. Agora, nos Ashkenazim depende o costume. Uma coisa que é praticamente unânime é você não comer o peixe literalmente com o leite. É raro de acontecer. Agora, derivados de leite, a maioria não tem esse costume, não tem esse cuidado. Então, dos Asfaradim, eles são mais rigorosos, os Ashkenazim depende do costume. Essa é a história por trás. Se foi de fato que ele escreveu, ou era uma dúvida, ou se confundiu, entre aspas, mas assim ficou. A gente, para garantir, a gente é mais cuidadoso. Tudo claro? Claríssimo. Muito claro. Ok. Vamos começar uma, duas alachot sobre Netilat Yadayim para a Seuda. Quando a gente vai comer um pão que é Hamotzi, mais típico no Shabat, por exemplo, então a gente faz o Netilat Yadayim, o famoso Netilat Yadayim. Então, antes de começar as alachot, vamos entender por que se faz esse Netilat Yadayim. A gente já estudou sobre o Netilat Yadayim da manhã. Você acorda de manhã, está com as mãos impuras, tua alma subiu, teu corpo ficou com impurezas, a tua mão durante a noite tocou em partes do corpo que normalmente estão cobertas com a roupa. Então, por todos esses motivos, você acorda de manhã, você lava a mão. Como você lava? Para tirar a impureza e você poder começar o teu dia servindo ao Hashem. Agora, para comer pão, não tem nada a ver com isso. Eu já lavei de manhã. Minha mão está limpa. Então, qual é o motivo que a gente lava as mãos para comer o pão? Eu lembro. Vai, fala. Para adicionar santidade. Boa, boa, O pão é boa, boa. Bateu assim, acendeu a luzinha. O que não acontece na hora da prova. Por isso sou contra. Então,
Boa, mas por quê? Qual a origem disso? Então, na verdade, a origem disso é a seguinte. Na época do templo, se havia uma preocupação muito grande com as leis de pureza e impureza. Homens, mulheres. É muito fácil de alguém ficar impuro. Não só tocando no morto, mas tem répteis que você toca, você fica impuro. Você entra num ambiente, você fica impuro. Então, eram muitas leis que a pessoa precisava cuidar. Por que era importante? Número um, se ele ia no templo. Então, isso acontecia geralmente 3 vezes por ano. Ok, então fala, sabe o quê? Durante uma semana eu vou ser cuidadoso aonde eu toco, aonde eu vou, ok. Agora, para Koanim, não só que eles tinham mais vezes que eles tinham que ir para o templo, mas eles tinham que comer truma. Truma é aquele presente que todos eram obrigados a dar, quando você faz a tua colheita. Você dá uma parte para o Cohen. Normalmente eram 60 avos, você dava para o Cohen. E esse Cohen, ele tinha que comer isso com pureza. Ele não podia comer quando está impuro, porque se ele tivesse impuro, ele ia impurificar aquele alimento. Isso é uma proibição bíblica, uma proibição da Torá. Então, ele tinha que estar puro. Não só ele, a esposa, se fosse comer, mesmo dela não sendo Cohen, uma vez que ela se casou com Cohen, ela podia comer. Os filhos, até os escravos que ele tinha, poderia até comer daquela turma. Tinha que estar todo mundo puro. E essa pureza é de um nível muito alto. Tem vários tipos de impureza e vários tipos de como você sair dessa impureza. Então, tem a impureza mais conhecida e tem contato com o morto. Para isso, tinha que fazer o jeito mais comprido, mais difícil de purificação, que era através da vaca vermelha. Demorava 7 dias, tinha que ir na mikve, tinha que jogar essa água com cinzas da vaca vermelha, etc. Então, o outro jeito de sair, dependendo do tipo de impureza, é ir ao mikve. Além de ir ao mikve, tinha tipos de impureza, tinha que esperar até o anoitecer. Eu fui no mikve hoje de manhã eu fiquei impuro. Fui no mikve agora, mas ainda não estou puro, tenho que esperar até anoitecer. Alguns ainda eu tinha que trazer um sacrifício depois. Não me deixava impuro enquanto não fiz, mas tinha todo um processo para a pessoa poder se purificar. Isso é uma coisa que com muita facilidade se transmite. Curioso, quando estava no começo do coronavírus, e a gente faz um estudo diário do Maimonides, alguém foi lá e postou, que lá ele estava dizendo, olha, se você tocou na mesa, e aí caiu uma comida na mesa, aí passa a impureza. Toma cuidado onde você toca com as suas mãos. Poxa, que incrível, né? Ninguém nunca tinha pensado nisso. Então, a Torá não estava falando das bactérias, né? Do vírus, etc. Mas você vê que mesmo no campo físico, onde se pensava que minha mão está limpa, não tem nada. Não é bem assim. Às vezes você toca aqui, toca aqui, toca ali, a coisa vai se alastrando. Então, por que isso? Porque no campo espiritual funciona dessa forma. Então, uma coisa que os sábios estabeleceram é o seguinte: falaram, olha, vamos supor que você já está 100% puro para poder comer a turma. Você já está puro para comer. Ainda assim, eu quero que você faça mais uma limpeza, mais um modo de acrescentar aqui do chá, mais uma maneira de você trazer santidade. Porque, já que a mão está em todo lado, o tempo todo você toca aqui, toca ali, sem você perceber. Então, mesmo que você tomou todo o cuidado, por favor, faça o Netilat Yadayim para você poder comer terumá. Isso se trata para um Cohen ou para a esposa do Cohen que vão comer aquele alimento que hoje em dia a gente não come, porque a gente não tem nem como ficar puro. Não temos a vaca vermelha. Então, hoje se separa a trumá e você queima. Então, tem todo um processo de como você fazer a trumá sem você impurificar e sem precisar dar para o Cohen, senão ele não vai poder comer. Então, todo o motivo que você lava as mãos é pela trumá. E aí os sábios estabeleceram, falaram, bom, já que a gente lava para trumá, vamos fazer isso para todos os pães. Não teria o porquê, digamos assim, não teria o mesmo motivo, porque o pão qualquer você pode comer com impureza. Mas, amanhã depois, o Cohen que come esse pão, um ele lavou, outro ele não lavou. A regra é precisa lavar, todo mundo precisa lavar. E hoje nós lavamos, essa é a regra, mas é curioso que essa regra, ela só vai ser aplicada, o motivo original dela vai ser aplicada quando o Mashiach chegar, que seja em breve. Então, a gente mantém, porque é uma lei dos sábios, a gente não questiona qual foi o motivo original, mas uma coisa que você pode pensar, toda vez que você for lavar as mãos para o pão, você fala, olha, já estou me preparando para que em breve Mashiach vai chegar, isso vai ser uma obrigação maior ainda. Os Kohanim, mas mesmo assim vai ser uma coisa que vai ser mais pertinente. Então, esse é o motivo da gente lavar as mãos para poder comer o pão. Esse é o motivo original. Então, para questões práticas, o que eu falei agora é só uma curiosidade, não muda nada, a gente tem que lavar de qualquer jeito. Mas a origem, o motivo, é para você trazer mais santidade, não teria obrigação, mas, e a gente aplica isso para todos os pães, pão que for a motzi.
E aí a gente vai ver, Bezerra Hashem, na próxima, como que a gente faz essa lavagem. Muita gente faz a lavagem, mas não faz da maneira adequada. Então a gente vai ver exatamente como fazer. Tem várias regras, por exemplo, como essa caneca, ela é considerada uma caneca que está apta para você fazer ou não. Às vezes a caneca tem um furo, então ela já não serve. Às vezes ela está rachada e a água começa a sair por lá. Então tem várias regras de como a água tem que funcionar, qual que tipo de água você pode usar, que tipo de caneca você pode usar, que parte da mão que você vai lavar, como você vai lavar, quantas vezes você vai lavar, e a gente vai ver isso, Bezerra Hashem, na próxima. Ficou muito bom. Tamanho também. Tamanho da caneca. Bom dia.